de 40 minutos para transmitir a mensagem que o Espírito do Senhor colocar em meu coração na noite desse dia. Comprometo-me com os amados de ser sucinto, porém com muita objetividade acerca da revelação que o Senhor nos dera, baseado na história de Gideão. É impossível falar sobre Gideão sem dissertar um pouco sobre o período em que se passa essa história. Como e em que circunstâncias Israel estava vivendo neste tempo. Há um período que nós conhecemos na história de Israel como o período dos juízes. Esse período ele vai desde a morte de Josué até o início da monarquia unida em Israel, ou seja, com a assunção de Saul ao trono de Israel. É um período que vai girar em torno de cerca de 300 anos. Esse período ele é caracterizado pela a liderança tribal. Um líder tribal era levantado, indicado por Deus para remir o povo de uma situação de aperto, de uma situação de dificuldade. E enquanto aquele juiz era assim conhecido, enquanto aquele juiz liderava, Israel desfrutava de paz. Quando aquele juiz que estava em vigor morria, voltava-se a um período de caos, de desordem e de grande instabilidade. Essa instabilidade é marcada pela infidelidade do povo a Deus, caracterizada pela sua inconstância. Falar de inconstância é falar de alguém que não consegue se firmar em uma verdade. Falar de inconstância é falar de alguém que não consegue permanecer firme em suas convicções, em seus propósitos, em seus objetivos. Aqui eu não estou falando de alguém, eu estou falando do povo de Israel. Após a morte de Josué, segundo a história bíblica, os filhos de Israel passaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, tendo como exemplo as nações que estavam à sua volta. As nações que estavam à volta de Israel, ou até mesmo as nações que foram expulsas da Palestina, de Canaã, pelo povo de Israel, eram nações politeístas, ou seja, nações que adoravam muitos deuses. Eram nações que praticavam a idolatria. Eram nações que adoravam todos os tipos de deuses, menos o Deus verdadeiro. A esses deuses, estas nações queimavam incenso, sacrificavam animais, algumas vezes também sacrificavam crianças. Enfim, faziam sacrifícios sexuais, ofereciam o que a terra produzia e davam graças a estes deuses pelos seus pseudo-sucessos, pelas suas pseudo-conquistas. Israel, que fora chamada por Deus para influenciar, agora estava sendo influenciada. Israel, que fora chamada por Deus para ser exemplo, agora estava tendo nações como exemplo. Israel, que fora chamada por Deus para ser o padrão, agora estava tendo outros como padrão. Qual foi a consequência disto? O afastamento do povo da lei de Deus e do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando a Bíblia diz que os filhos de Israel
fizeram mal aos olhos do Senhor, está falando de idolatria e apostasia. Idolatria você já sabe o que é, mas o que é apostasia? Apostasia é quando você abandona a fé verdadeira para acreditar numa mentira. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. O povo vem de um histórico de sinais, confirmações, maravilhas e prodígios, e todo tempo Deus vaticinando e ratificando que Ele é o Deus verdadeiro. E esses sinais vêm desde o Egito, com as pragas, com a abertura do Mar Vermelho, com o maná, com rochas fluindo água, com codornizes que voavam na viração do dia para alimentar o povo. As roupas não envelheciam, as sandálias não ficavam rotas. O povo caminhou 40 anos sendo sustentado pelas mãos de Yahvé. O povo viu o rio Jordão ser aberto. O povo viu caírem as muralhas de Jericó. O povo viu uns homens toscos, rústicos, que não tinham habilidades para a guerra, vencerem grandes exércitos, porque a mão do Senhor estava com eles. Porém, mesmo depois de todos esses sinais, Israel vira as costas para Deus e começa a praticar a idolatria. A consequência disto é o que está escrito no livro de Deuteronômio. Deus, através de Moisés, já havia prevenido o povo, dizendo: se vocês me adorarem, mantiverem a aliança que seus antepassados estabeleceram comigo, vocês terão paz na terra em que eu vos dou. Mas se vocês virarem as costas, se vocês adorarem outros deuses, se vocês levantarem altares, se vocês queimarem incenso para as imagens de escultura, eu vou trazer de volta as nações que vocês expulsaram dessa terra para vos fustigar, para vos perseguir e para vos maltratar. A palavra do Senhor dita por Moisés anos, décadas antes, agora estava se cumprindo. O povo vivia apertos, nações vinham e oprimiam Israel. Quando isso acontecia, quando o povo se via em aperto, o povo voltava-se novamente para o Deus verdadeiro. Deus, por amor ao seu povo, levantava um homem, e através deste homem a paz era restabelecida em Israel. E foi assim por quase 300 anos. Esse é o período dos juízes. O povo se afasta de Deus quando o juiz morre, a nação é oprimida. O povo se volta para Deus em meio à opressão. Deus levanta um juiz, derrota os opressores, a paz é estabelecida, e quando a vitória chega, o povo se esquece de Deus e vai adorar outros deuses novamente. É um período que nós podemos chamar de um período negro da história de Israel, digamos assim. Durante o período dos juízes, cerca de 16 líderes governaram Israel. Cerca de 16 juízes lideraram Israel. Aqui no texto que fala sobre a vida e a história de Gideão, nós estamos vivendo mais um desses elos entre a morte de um juiz, no caso uma juíza, e a assunção de outro juiz. O povo viu Deus fazer grandes maravilhas pelas mãos de Débora. Débora julgou Israel durante 40 anos. A terra teve paz e sossego durante 40 anos. Morreu Débora, e agora?
início do capítulo 6, o povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus levanta uma nação. Deus vai ao sul de Israel e suscita o espírito de Midian, dos midianitas, para oprimirem Israel. A opressão dos midianitas foi uma opressão, se comparado a outros períodos da história de juízo, uma opressão curta, porém de grandes estragos. A Bíblia diz que por 7 anos os midianitas oprimiram Israel. E eles oprimiram Israel da seguinte forma: tudo que o povo plantava, cultivava, vinham os midianitas e colhiam e saqueavam. Então era mais ou menos assim: eles ficavam olhando os israelitas semearem, né? E pensando consigo: deixa esses bobos semearem a terra. Israel semeava, cultivava seus grãos, as plantas cresciam, e no tempo da colheita, quem colhia não era Israel, quem colhia era Midian. Toda a riqueza de Israel girava em torno do agronegócio. O povo praticava uma agricultura de subsistência, ou seja, eles cultivavam para comer. Se não tem colheita, não tem comida. Vocês estão entendendo isso aqui? Então não adianta ter dinheiro se não tem colheita, se não tem o que comprar. Perde o valor. Vocês estão entendendo isso aqui? A Bíblia diz que o povo empobreceu muito. A Bíblia diz que os homens de Israel cavavam trincheiras, cisternas e cavernas. O povo passou a se esconder com medo da ameaça iminente. Agora veja a que ponto chega alguém que está cego espiritualmente. Eu estou falando do povo que viu Jericó cair. Não havia nesse tempo um reino maior do que Jericó. Jericó caiu. Não havia um desafio maior que o Rio Jordão. O Rio Jordão se abriu. O mesmo povo que viu Deus fazer coisas muito maiores, agora estava se escondido dos midianitas. Sabe por quê? Porque o pecado, ele cega. Vocês estão entendendo isso aqui? O pecado fez com que o povo não mais enxergasse as coisas óbvias que estavam à sua frente. Até que um dia alguém resolve clamar a Deus. E no meio desse clamor, Deus decide fazer alguma coisa. E na decisão de Deus fazer alguma coisa, Ele começa a sondar as tribos de Israel. Sondando as tribos de Israel, Deus encontra Manassés. E olhando para Manassés, Deus encontra um lugar chamado Ofra. Em Ofra, Deus encontra um homem chamado Joás. E na casa desse homem chamado Joás, Deus encontra um jovem chamado Gideão. Deixa eu explicar para vocês
Antes de falar de Gideão, como funciona a vida de um jovem hebreu, de um menino hebreu? A lei diz: inculcarás a seus filhos, quando estiverem deitados, quando estiverem no caminho, quando estiverem assentados à mesa. Em todo o tempo, os meninos, as crianças de Israel, elas não são educadas pelos desenhos da televisão, pelas novelas da Globo ou pelos vídeos da internet. Elas são educadas debaixo da lei de Deus. Então funciona mais ou menos assim: quando um pai bota um filho judeu para dormir, ele não conta a história de Chapeuzinho Vermelho. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, guarda o dia de sábado para o santificar, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando essa criança levanta e vai para a mesa do café, mais uma vez ela ouve a lei. Um menino aos 12 anos, um filho varão aos 12 anos, já precisa saber as 616 leis da Torá, dentro do judaísmo ortodoxo. É assim que funciona. Bispo, isso é uma tirania muito pesada. Não, isso é um mandamento divino. Se nós cristãos tivéssemos isso como exemplo, as nossas crianças cresceriam muito mais crentes do que são hoje. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Gideão cresce ouvindo a lei de Deus e as histórias do Deus de Israel. Gideão cresce ouvindo Joás contar: meu filho, Deus tem uma aliança com seu povo. O pai da nossa nação, que se chamava Abraão, com ele o Eterno estabeleceu uma aliança perpétua, uma aliança que se estende a nós. Nosso Deus fez maravilhas no Egito. Nosso Deus humilhou a Faraó e seus exércitos, lançando-os no Mar Vermelho. Nosso Deus cuidou de nós enquanto o nosso povo ainda peregrinava no deserto. Gideão cresceu ouvindo os milagres, as maravilhas e os sinais de Deus. Mas a sua realidade não era a mesma. Gideão cresceu ouvindo que Deus era bom, que Deus cuidava do seu povo, que Deus protegia aqueles que são dele. Mas quando Gideão saía de casa, vinha um menino midianita e tomava o seu pão. Eu posso imaginar as vezes que Gideão viu seu pai ser humilhado pelos midianitas. Eu posso imaginar as vezes que Gideão viu a sua casa passar necessidades devido ao cerco e aos constantes saques que os midianitas faziam com os filhos de Israel. Mas o que ele ouvia dentro de casa: Deus é bom, meu filho. Deus cuida do seu povo. Sua bondade dura para sempre. O que ele ouvia, o que lhe fora ensinado, era diferente do que ele vivia. Assim cresceu Gideão. O cerco continua. Israel continua passando necessidades. E Gideão resolve: nós vamos fazer a seguinte coisa. Ele pega a colheita do trigo e leva para um lugar diferente de onde o trigo era processado. O trigo, para ser debulhado, ou seja, para que o grão saia de dentro da casca, ele precisa ser cirandado.
E para isso precisa-se de um campo aberto ou de um celeiro alto, para que esse trigo seja cirandado, para que esse trigo seja debulhado. Quem está me entendendo, diga amém. Gideão agora não levou o trigo para um celeiro ou para um campo. Gideão colheu o trigo e levou para um lagar. O que é um lagar? Um lagar é um tanque de pedra, geralmente feito em forma redonda ou oval, geralmente feito com 1,20 m a 1,5 m de altura. Nesse tanque eram colocadas as uvas que eram pisadas, e nas bordas do lagar haviam canaletas que conduziam o sumo das uvas para as extremidades onde eram colocados odres e onde era armazenado o vinho. Então você não precisa estudar a história de Israel para entender que uma coisa nada tem a ver com a outra. Mas ele mesmo assim pega o trigo e vai malhar num lugar diferente. E o que é o nome disso? Estratégia. Gideão nessa ideia, pensando em que é que nós lemos? Salvar o trigo dos midianitas. Então eu estou vendo aqui, eu acabei de enxergar isso aqui, Felipe. Eu estou vendo aqui um homem que está no meio de uma grande dificuldade. Eu estou vendo um homem que está no meio de um povo que cavou buraco para se esconder, mas ele não estava dentro do buraco. Só a Joselane que deu um glória. Eu estou vendo alguém que está no meio de um monte de gente covarde, mas que resolve sair para fazer alguma coisa. Eu imagino, Iago, o raciocínio de Gideão: se eu ficar na caverna, eu vou morrer. Se eu for trabalhar, eu vou morrer. Se eu colher, eu morro. Se eu não colher, eu morro. Quer saber de uma coisa? Vou morrer trabalhando. Vou morrer, mas morro fazendo alguma coisa. Vou morrer, mas não morro de braço cruzado. Vou morrer, mas vou tomar uma atitude. Qual tem sido a sua atitude diante da ameaça do teu opressor? Será que você já cavou uma cisterna para se esconder? Ou será que você já se levantou para fazer alguma coisa? Estou sentindo Deus aqui. Eu não conheço ninguém na Bíblia que no meio da crise se levantou para tentar mudar a sua realidade, que Deus não tenha sido com ele. Você está entendendo isso? Semana passada a gente falou de quem? De Axa. Quem lembra disso aqui? O povo já esqueceu a mensagem do domingo passado. Vai no YouTube para dar uma olhada. A gente falou de Axa, né? O pai deu um deserto para ela e ela veio para casa. O marido olhou: o quê? Pode montar no jumento, porque o pai tem coisa melhor para você. Ai, Jomanda, olha para o irmão que está do seu lado. Olha para ele e fala para ele assim: quando você se levantar, tá fraco, fala para ele: quando você se levantar, Deus vai te dar uma estratégia no meio da crise. Deus está procurando quem se disponha a não ficar acomodado diante da adversidade. Glória a Deus. Tem uma turma por aí dizendo: eu sou de guerra, eu sou de peleja, comigo o diabo não tira onda. O vento está lá em Alcântara, aqui ele já está debaixo da cama.
Catuca o teu irmão. Fala para ele assim: vai fazer alguma coisa ou vai morrer dentro da caverna? Ih! Axé! Todo mundo que Deus procura para usar. Aliás, deixa eu reformular esse raciocínio. As pessoas que Deus procura para usar, geralmente, são pessoas que se dispõem a fazer algo diferente da maioria. Vou falar de novo que a igreja não entendeu. As pessoas que Deus procura para usar, Tiago Pontes, geralmente são pessoas que estão dispostas a fazer algo diferente do que a maioria faz. Porque Deus escolheu Gideão? Porque a maioria se escondeu e Gideão foi trabalhar. Aí Deus olhou e disse: gostei desse cara, vamos contigo. Por que Deus escolheu Davi? Porque a maioria dos homens de Israel, inclusive o rei Saul, estava escondido atrás da trincheira. Davi saiu de trás e falou: quem é você, abusado? Falando mal do meu Deus, que negócio é esse? Deus olhou e falou: gostei desse cara, com uma pedra tu vai derrubar esse grandalhão aí. Você está entendendo o que Deus está falando? Sabe o que Deus está falando? Que Ele está esperando só uma atitude tua. E toda essa crise vai se transformar em oportunidade de milagre para você e para toda a sua casa. Deus olhou do céu e viu Gideão fazendo um trabalho no lugar errado, com as ferramentas erradas. Mas Deus não olhou isso. Deus olhou alguém que não ficou parado diante da dificuldade. Aí a Bíblia diz que o anjo veio, e esse anjo é o próprio Deus, é uma teofania. E se você ler o texto, você vai ver anjo com A maiúsculo. E todas as vezes que você vê anjo com A maiúsculo no Antigo Testamento, isso se refere a uma teofania, uma forma de Deus. É o próprio Deus descendo. Olha para o irmão que está do seu lado. Meu Deus, está forte isso aí, mano. Olha para esse irmão que está do seu lado. Dá um catuque no mármore aí, irmão. Vamos ver se ele acorda. Dá um catuque no mármore e fala para ele assim: quando você se levantar, fala para ele: não vai vir querubim. Fala para ele: não vai vir arcanjo. Não vai vir serafim. Fala para ele, fala, irmão. Fala para ele: o próprio Deus vai vir e vai se revelar para você. Quem pode dar um olho aqui nessa noite? Deus vem e senta debaixo do carvalho. Carvalho é uma árvore alta com uma copa grande. Por isso que o lagar ficava embaixo do carvalho, por causa da sombra. Deus sentou debaixo do carvalho e está olhando o menino trabalhar. E o menino está trabalhando. O menino está trabalhando. O trigo está sendo processado. O esforço físico está grande, mas ele não desistiu. Sabe qual é o problema dos crentes de hoje? O problema dos crentes de hoje é que eles estão desistindo muito fácil. Vou falar de novo, só o Fábio que ouviu. Estão desistindo muito fácil. A pessoa desiste porque está chovendo. A pessoa desiste porque é longe, porque não tem passagem. A pessoa desiste porque não telefonaram para ele, porque não deu paz do Senhor. A pessoa desiste porque ele encravou a unha no pé e ninguém foi visitar. A pessoa desiste porque o emprego não chegou no dia e na hora que ele queria. Senhor, segunda-feira às 8 da manhã, meu telefone vai tocar. A pessoa desiste porque a mulher não fez a comida que ele queria. Ai, tá vendo, vamos à igreja.
Existe porque o marido olhou assim, que a mulher fez assado, porque o filho não obedeceu. Pra mim não dá não. As pessoas estão desistindo por motivos banais, por motivos triviais, por motivos fúteis. E eu olho de Gênesis a Apocalipse, eu só vejo Deus honrar quem vai até o fim. Está entendendo isso? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: Deus só vai te honrar se você se dispuser a ir até o fim. Alguém decide fazer alguma coisa. Alguém decide fazer alguma coisa. Deus olhou para Gideão e disse: o Senhor é contigo. Aí começa agora um diálogo. Olha para cá, eu botei aqui. Deus abriu um diálogo com Gideão. E como é que foi isso? O anjo do Senhor começa dizendo: o Senhor é contigo. Gideão olhou: não, se Deus fosse comigo, eu não estava vivendo a miséria que eu estou vivendo. Imagina ele dizendo: se Deus fosse comigo, eu não precisava estar aqui no lagar, quebrando minha coluna, arrebentando minhas costas, para fazer um serviço que eu tinha que fazer lá no campo. Mas se eu fizesse lá, eles iam tomar o trigo de mim. Então eu tive que me esconder aqui. E por que ele se escondeu no lagar? Porque lagar era lugar de uva. Então o tempo da colheita naquela ocasião não era de uva, e sim de trigo. Então onde estavam os midianitas? Nos campos e nas lavouras de trigo. E os lagares estavam vazios porque não era tempo de uva. Então Gideão pensou: é exatamente para lá que eu vou, para o lugar improvável. Quando você se levanta para fazer alguma coisa, Deus ele te dá a direção de como você vai fazer para escapar da mão do teu opressor. Você está entendendo? Dá um glória para o nome de Jesus. Mas eu imagino Gideão olhando, e ele disse isso para Deus: cadê aquelas maravilhas todas? Se você der sequência na leitura, cadê aquelas maravilhas todas que eu ouvi durante a minha infância inteira? O conflito da fé com a realidade, Alexandre. O conflito entre o que ele ouviu, o que ele aprendeu e o que ele estava vivendo. Pode até ter sido conosco, mas hoje ele abandonou o seu povo. Aqui eu aprendo uma lição. Primeiro, já encerrei 10 minutos. Primeiro, Deus é contigo, independente de como você esteja. Queridos, deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite. Deixa o Espírito de Deus te ensinar algo aqui através de mim. Deus não precisa de uma situação favorável para se manifestar como poderoso na sua vida. Deus não precisa que as condições ajudem para manifestar a sua glória sobre ti. Deus não precisa de por A mais B, está tudo direitinho, está tudo certo, alinhado na tua vida. Ele é Deus. E se Ele quiser se manifestar na sua vida no meio do caos, é isso que Ele vai fazer. Aliás, as maiores manifestações da glória de Deus em meio ao seu povo foi no meio do caos, no meio da crise, no meio da perseguição, no meio da afronta, no meio da miséria, da humilhação, do pavor, do espanto, do medo, do perigo. Então não reclame, não diga que Deus não é contigo, porque as circunstâncias
sua vida, para mudar a sua casa e para fazer de você um influenciador para essa geração que pode adorar a Jesus. Glória a Deus. Gideão questionou e Deus disse para ele: vai nessa tua força. Repita comigo: vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Ei, irmão, Deus nunca vai contar com aquilo que você não tem. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus nunca conta com aquilo que você não tem. Gideão poderia estar meio cético. Gideão poderia estar meio descrente. Mas ele tinha força. Se ele não tivesse força, ele não estava reagindo no meio da crise. Então Deus falou para ele: o que? Vai nessa tua força. Deus está contando com aquilo que já existe dentro de você. Ele pode até ter algo novo para revelar na sua vida, mas o que Ele vai fazer na tua vida vai começar a partir daquilo que já existe em você. Por que Deus chamou Gideão de varão valoroso? Por que Gideão foi considerado um homem de valor? Porque ele se levantou para fazer o que ninguém queria fazer. O pensamento de todo mundo era assim: eu não vou plantar para colher e dar para os outros. Eu não vou colher para outro roubar de mim. Eu não vou semear a terra para outro comer o fruto. Gideão falou: eu vou fazer alguma coisa, porque de alguma forma eu tenho que me virar para que a minha casa não morra de fome. O perigo era grande, havia risco de morte, mas ele disse: vou fazer alguma coisa. Aí Deus olhou e disse: esse rapaz é forte, esse camarada é forte, então eu vou usar a força dele para livrar Israel desse povo. E foi isso que Deus disse para ele: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Deus conta com aquilo que já existe em você. Ele já olhou do céu e já sabe o que há no seu coração. O que você está mostrando para Deus que há dentro de você? Força, coragem ou medo? Firmeza ou insegurança? Convicção ou dúvida? Coragem ou covardia? O Espírito Santo está falando com alguém. Se estiver falando com uma pessoa, já me dou por satisfeito. Deus conhece o que há dentro de você. E essa resposta de Deus ela não foi suficiente para Gideão. Ele começa a questionar novamente. Ah não, mas eu não tenho como ser eu não. O Senhor me escolheu? Não tem como ser eu. Sabe por quê? Eu sou o menor da minha casa. E a minha família é a mais pobre dessa tribo de Manassés. Então, aos olhos de Gideão, ele tinha dois problemas. Primeiro, ele era o filho mais novo, ou seja, tem outras pessoas que Deus pode usar. Tem outras pessoas que estão na minha frente. Segundo, ele diz: minha casa é a mais pobre, ou seja, eu não tenho recursos para atender o chamado que Deus estabeleceu na minha vida. E quando ele disse isso para Deus, Deus fala para ele:
porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O que eu aprendo com isso? Primeiro eu aprendi, Deus é comigo independente de como eu esteja. Segundo eu aprendo que Deus é comigo independente de quem eu seja. Querido, não use a sua vida ou a situação em que você se encontra como desculpa para não atender um chamado de Deus. Antes de você dizer para Deus quem você é ou como está a sua vida, Deus já olhou tudo, já sabe de tudo. E mesmo nessas condições Ele está dizendo, eu estou contigo. Feche seus olhos, levanta a sua mão direita aqui. Entraram pessoas por essa porta hoje aqui muito desanimadas, achando que por causa da vida que levam, ou por causa da situação em que estão, ou até mesmo por causa de como elas são, Deus não é com elas. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, independente de como você esteja, de quem você seja, como está a sua vida, o que você fez, eu sou contigo. Teve um homem que viu a glória de Deus e disse assim, não, eu faço coisa errada, eu xingo palavrão, eu ando com quem não presta. E no mesmo momento que ele disse isso, veio um serafim, oh glória. Eu quero profetizar pelo menos uns 5 desse aqui dentro dessa casa hoje. Veio um serafim. Serafim no hebraico significa ser ardente. Veio um anjo de fogo, literalmente. Serafim é um anjo de fogo. Veio um anjo de fogo, com uma tenagem de fogo, com uma brasa de fogo, e disse: o que o teu problema é a língua? Então toma, não é mais. Tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi purificado. Nessa noite Deus está dizendo para você: o que antes era problema, a partir de hoje não é mais. Eu sou contigo, você vai vencer. Teu inimigo vai cair diante dos teus olhos. Eu esforço as tuas mãos para essa batalha. Você pode dar um glória no nome de Jesus. E para encerrar agora, que eu já estou estourando meu horário. Gideão faz prova de Deus. Você conhece a história. Deus confirma os sinais para ele. Não, o novelo vai dormir do lado de fora. Quando eu acordar, o orvalho vai estar na grama, o ovelho vai estar seco. O novelo vai estar seco. Gideão acordou, aconteceu isso. O novelo seco, a grama molhada. Ele falou: não, Senhor, mas vamos fazer diferente agora. Agora o novelo vai ficar molhado de orvalho e a grama vai ficar seca. Ele acordou, aconteceu isso. A grama seca, o novelo encharcado de água que ele encheu uma taça. Mas o que eu quero falar é o que vem depois dessas confirmações. Porque não existe uma chamada, Alexandre, sem um confronto. Porque não dá para você obedecer ao chamado de Deus se ainda tiver um altar dentro da tua casa. Não dá para você obedecer uma chamada de Deus se ainda existe algo em sua vida que não deveria existir. Se ainda existe alguém ocupando um lugar que precisa ser exclusivo de Yahvé. Está tudo muito bonito, Gideão. Você está vendo? Eu sou contigo, não é mesmo? Então agora o anjo despertou de madrugada. Você já teve todas as provas que você queria, não teve? Tive. Então agora vai lá e derruba o altar de Baal que está lá na casa do teu pai. Você já viu que eu sou contigo? Eu já te mostrei a minha glória. Você não tem mais dúvida. Você não é mais inseguro. Então agora você quer caminhar comigo? Quebra a aliança que a sua família fez com Baal e se aliancia comigo.
Você quer ter êxito nas suas batalhas? Você quer ver a mão do Senhor honrar você em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias, em qualquer propósito da sua vida? Você quer ver a glória do Senhor se manifestar sobre você, sobre a sua casa, sobre os teus, sobre tudo que está ligado a você? Quebra o altar de Baal. Aleluia! O que o altar de Baal representa? O altar representa aquilo que na sua vida está ocupando um lugar que deve ser exclusivo de Deus. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para fazer uma aliança com Deus e continuar vivendo no mesmo modo. Não dá para ter uma aliança com Deus e continuar sendo servo de outras coisas. Não dá para ter uma aliança com Deus e continuar debaixo de jugo de outros senhores. Está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? O Espírito de Deus está ministrando ao coração de alguém aqui. De alguém que está colocando o marido acima de Deus. De alguém que está colocando filho acima de Deus. De alguém que está colocando casa, trabalho, dinheiro, casamento, ou o que quer que seja, acima de Deus. E o Espírito de Deus está falando com você. Você quer andar comigo? Rompe a aliança com Baal e estabelece uma aliança comigo. Aleluia! Porque não dá para ter as duas coisas. Não dá, Tiago. Não dá para ter as duas coisas. Houve um homem na Bíblia que decidiu aceitar um convite de Jesus. Jesus estava passando, olhou para ele, Jesus estava com fome. Falou: rapaz, desce daí que eu quero jantar lá hoje. E Jesus vai para a casa desse homem, com a turma do lado de fora falando mal. Se ele fosse filho de Deus, não entrava na casa do pecador. Mentira, eles queriam uma perna do carneiro e não foram convidados para a janta, né? O negócio era só para Jesus. Porque assim, quando Deus quer tratar contigo, Deus deixa teus amigos, teus parentes, teus vizinhos, até teu Deus deixa quem tiver que deixar do lado de fora e vai tratar só contigo. Jesus tratou com aquele homem, tá todo mundo julgando, é pecador, é isso, é aquilo, é ladrão, é fraudulento, é... Você já conhece os textos, já sabe quem é esse camarada, né? Estou falando de Zaqueu. Todo mundo julgando, no meio do banquete, Zaqueuzinho se levantou e disse assim: metade do que eu tenho eu dou aos pobres. E se eu roubei alguém nessa cidade, restituirei 4 vezes mais. O mais bonito não é ele dividir a riqueza ou dar para os pobres, não. O que eu aprendo de mais importante com isso é que ninguém que se dispõe a andar com Deus, ninguém que se dispõe a seguir a Cristo, ninguém que estabelece uma aliança com Jesus, vai continuar tendo na sua vida aquilo que não foi Deus quem deu. É por isso que tem gente que quando vem para Jesus perde família, perde amigo, perde trabalho, perde dinheiro, perde casa, perde carro, perde um monte de coisa. Bispo, pega devagar que o senhor está me assustando. Eu não estou te assustando, não. Se você quiser fazer uma aliança com Deus, tudo que não foi Deus que botou na tua vida vai ter que cair por terra. Eu não posso pregar para você um evangelho diferente desse, porque senão lá na frente você vai se frustrar e vai dizer que eu não falei a verdade. Então a verdade é essa: quem vem para Jesus, tudo que não é de Deus e está na tua vida, o Espírito Santo vai começar a botar para fora.
Sai, vamos embora, vamos. Pega toda a bagagem. Levanta a mão direita. Toda a igreja que eu quero profetizar que o Senhor está limpando algumas casas aqui nessa noite. Eu quero profetizar que o Espírito Santo vai começar a botar para fora da vida de crente aqui hoje, não é amanhã não, hoje. A partir de hoje, Ele vai começar a botar para fora tudo que não foi Deus que introduziu na sua vida. Quem recebe isso aqui? Quem recebe isso aqui? Quem recebe isso aqui? Não adianta ficar com saudade, não adianta orar por restituição. Se não foi Deus que deu, vai embora! Feche seus olhos, eu encerro agora. Quando Gideão abriu mão do altar Baal, a cidade inteira queria matá-lo. Seu pai falou uma frase muito inteligente. Todo mundo, Joás, bota teu filho para fora aí que nós vamos matá-lo, porque ele derrubou o altar de Baal. Joás olhou para aquela turma e falou assim: se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. Vocês não precisam contender por Baal. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O nome de Gideão foi mudado naquele dia. Ele passou a ser chamado de Jerubbaal. Sabe o que isso significa? Aquele que contende com Baal, aquele que rompe com Baal, aquele que quebra a aliança com Baal. O final da história você conhece. O exército dos midianitas era como a areia do mar. E o exército que Deus levantou para caminhar com Gideão eram 300 pessoas. Cabia aqui dentro desse templo 300 homens apenas para enfrentar uma muito numerosa multidão. Mas Deus falou: vocês não vão botar a mão espada. Fica quieto e espera o que eu vou fazer. Deus deu uma estratégia, você já conhece: chifre de carneiro, cântaro, buzina, tocha de fogo. E na hora que eu mandar, todo mundo quebra a buzina, todo mundo quebra o cântaro, toca a buzina e sacode a tocha de fogo. A Bíblia diz que o alvoroço foi tão grande que o arraial dos midianitas se autodestruiu. Um matava o outro. Sabe por quê? Porque Deus desceu com assombro no meio daquele povo. O mesmo assombro que eles haviam causado aos filhos de Israel, eles foram mortos por ele. Pelo assombro, pelo medo, pelo espanto. E o que Deus está falando para você hoje? Feche seus olhos. Há uma vitória de Deus muito grande para se manifestar em você e também através de você, a partir do momento que você romper a aliança com Baal e estabelecer uma aliança com Jesus. A partir do momento que você se desconectar de Baal e estabelecer uma conexão com o céu. A partir do momento que você abrir mão do que Baal te deu e abraçar aquilo que Jesus te oferece. Feche seus olhos. E eu quero fazer um convite a você. Você que entrou hoje aqui pedindo a Deus uma resposta. A resposta está muito clara.
Tudo na sua vida vai mudar quando você estabelecer uma aliança com Deus e abrir mão de alianças erradas. Sabe que ao longo da nossa vida, às vezes a gente faz alianças erradas. A gente se aliancia com pessoas erradas. A gente faz alianças com lugares errados, com pessoas erradas, com instituições erradas. Hoje Deus está te dando a oportunidade de estabelecer uma aliança com Jesus Cristo. Eu estou falando para você que está afastado ou para você que nunca foi evangélico. É para você que essa mensagem está direcionada. Para os crentes em Jesus que estão aqui, o Senhor está falando para vocês: eu sou contigo. Não tema. Você vai conquistar. Você vai lutar. Você vai vencer. A minha mão vai ser sobre a tua vida. Você pode dar glória a Jesus? Mas para você que está afastado ou você que não é evangélico, o Espírito Santo está falando assim: você quer ver coisas mudarem na sua vida? Abre mão do altar de Baal e levanta um altar para Jesus Cristo dentro do seu coração. Você quer ver a sua casa mudar, o seu casamento mudar, a sua história ser transformada? Você quer ver Deus mudar o seu nome e a sua vida por inteiro? Abre mão do altar de Baal e construa um altar para Jesus dentro do seu coração. Eu quero saber onde está você. Onde está você que hoje ouviu essa palavra e no seu coração deseja receber a Jesus como Senhor da sua vida. Você que está afastado e hoje quer voltar. Você que nunca foi evangélico, mas hoje, ouvindo a palavra, entendeu: não é comigo que Deus está falando. Eu tenho que abrir mão do que não é de Deus. Eu tenho que quebrar o altar de Baal. Porque quando eu quebro o altar de Baal, eu estou dizendo para Baal: nunca mais eu vou te adorar. Nunca mais eu vou fazer sacrifício para você. Nunca mais eu vou queimar incenso para você. Quando eu quebro o altar de Baal, eu estou dizendo para Baal que nunca mais ele vai me ver, que nunca mais eu vou servir. Cadê a segunda pessoa? É contigo que Deus está falando. E você não precisa sentir vergonha. Já tem um aqui na frente. Não precisa sentir vergonha, não. A igreja vai me ver. Só Deus sabe o que você está vivendo. Isso. Essa decadência que você está vivendo é resultado da sua desobediência. Ah, bispo, pegou pesado agora. Não, irmão, é o que a gente aprendeu aqui com a palavra. Só uma aliança com Deus pode mudar a sua história e a sua vida definitivamente. Cadê a segunda pessoa? Bispo, eu não aguento mais. Então bota Baal para fora e deixa Jesus entrar. Glória a Deus. Cadê a segunda vida? A igreja intercede. A igreja intercede. Glória a Deus. Porque essa é uma noite salvífica. Deus tem almas para salvar aqui nessa noite. Você não entrou aqui à toa. Você não veio aqui só a convite de alguém. Você está aqui porque Deus o trouxe a essa reunião. E o Senhor está falando: eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Onde está a segunda vida? Glória a Deus. Sai do seu lugar. Vem aqui que eu quero te abençoar rapidinho. Bispo, eu quero me posicionar, porque verdadeiramente coisas e pessoas estavam ocupando o lugar de Deus na minha vida. Vem em frente. Eu quero orar por você. Existe mais alguém? Hoje aqui? Não existe? Então que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Traz o irmão Tiago mais para frente aqui um pouquinho. Isso. Oh, Garabachuri, Ananabash. Você pode dar glória no nome de Jesus? Oh, o remendigaço de comandar a vassoura me canto reminando. Que uma nova história comece na sua vida.
partir de hoje. Que a mão do Senhor se estenda sobre ti para repreender todo mundo. Que os teus caminhos sejam aplainados, que as suas veredas sejam endireitadas, que a mão do Senhor seja sobre ti. Tudo que Baal tinha na sua vida está caindo por terra hoje. Vou dar a baixura, Mica. Não está sentindo essa presença de Deus? Que o Espírito Santo desça sobre ti e te renove nessa noite. Que o Espírito Santo desça sobre ti e te encha de poder, de graça, que te encha de uma unção de conquistas, uma unção de vitórias, uma unção de fortalecimento. Eu profetizo que esta nova fase da sua vida, nesta nova fase, nada será como antes. Que a mão do Senhor se estenda sobre ti e te dê força para ir até o fim, em nome de Jesus. Eu quero que a igreja dê um aplauso a Jesus pela vida de Tiago. Está bravo esse aplauso aí. Seja de Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Tudo diferente a partir de hoje. Quem pode dar uma glória a Deus?